O primeiro pintor foi pintor porque as outras maneiras de ser homem não lhe apeteciam. O meu trabalho, ele se move, sim, mais lentamente. Porque ele obedece, eu acho, a um tempo da experiência. Como eu disse, eu tenho que me reconhecer nele. Se eu toco na tela, na pintura, eu sou tocado também. Então é uma construção mútua. Se eu agrego sentido aqui, eu agrego aqui. Então ele não pode avançar, o trabalho não avança na medida da minha vontade, ou do meu pensamento, dos meus projetos. Eu posso ter uma ideia, mas se eu vou trabalhar, essa ideia não se confirma. Quer dizer, cria-se aí um hiato, um espaço entre o que eu quis e o que de fato eu fiz. Esse espaço é muito instigante para mim, é aí que eu aprendo, né? Olha, eu achei muito legal. Eu gosto muito quando eu tenho respostas a partir do meu trabalho. Respostas nesse sentido, sabe? Que o meu trabalho está fazendo algum sentido, repercutindo. Sabe essas garrafas de náufrago que você joga? De repente elas chegam em algum lugar, me dá essa impressão. Chegou uma garrafa de náufrago lá na FAPESP. Oba, que bom, vamos me ver, né? Vamos ver, vamos ler isso aí, vamos olhar o que eu fiz. Nesse sentido eu acho ótimo. Já que o meu trabalho não obedece essa vontade voluntariosa, vamos dizer assim, eu sou um pouco espectador dele mesmo, portanto espectador de mim. Eu acho isso bacana. Enfim, eu sou pintor por causa disso, eu acho. Justamente por esse aspecto de experiência que o trabalho carrega. E o meu trabalho foi mudando ao longo do tempo, lentamente, mas foi. Eu tinha uma superfície mais densa, mais matérica, mais carregada de tinta, onde parece que a figuração acontecia quando eu raspava a pintura. Era uma espécie de despintura, né? Quando eu retirava, aparecia. Quer dizer, ali também existia já uma conversa minha com o passado, tanto o passado do quadro, da própria pintura, quanto a maneira como eu me remetia a um passado qualquer do mundo, enfim. É como se eu buscasse o rastro das coisas, como se esse rastro das coisas me desse uma segurança no presente. Eu acho que isso ficou muito associado à minha pintura mais da juventude. Depois ela foi se afirmando na superfície. Todo esse trabalho do passado, que era feito na raspagem, veio para a cor. A cor cumpre esse papel. Quando uma cor não se distingue muito da outra, quando você precisa parar na frente para percebê-las, e quando você parado na frente da pintura, a pintura vai se fazendo para você, eu acho que vai se construindo aí uma relação temporal. Esse aspecto temporal migrou para a cor. Eu acho que no meu trabalho não tem a representação do instante, mas tem a permanente construção desse instante. E para o instante se dá, para o presente se dá, acho que tem claro, a dimensão do passado, né? E a projeção do futuro, né? Sei lá, essa sombra terrível que o futuro projeta sobre o presente. Não lembro quem falou isso, mas acho essa frase muito bonita. Acho que meu trabalho procura ter a relação com essas dimensões do tempo, sei lá. Esse que eu fiz, acabei de fazer. Esse aqui. É uma relação de troca, de contágio, enfim. Às vezes eu descubro uma coisa numa tela pequena, ponho na grande. Às vezes eu descubro uma coisa no papel, levo para a tela, às vezes é o caminho inverso, isolo no papel uma outra qualidade que estava na tela, enfim, é uma conversa, né, onde eu vou desdobrando os meus temas, sei lá, meus assuntos, meus motivos, para falar uma palavra mais ligada à pintura. Agora, isso que eu digo, porque é papel, não é estudo necessariamente. Às vezes eu acho que tem capacidade desse papel se tornar vir a ser uma tela. Eu uso como estudo, mas sabendo que mudando tamanho, mudando proporção, muda-se tudo, né?
Então, acho que nesse sentido, cada obra é uma obra, né? O Volpe, por exemplo, fazia muito estudo pequeno para obras maiores, né? Mas eu acho que esses estudinhos pequenos mantêm uma característica muito particular deles. Eles têm uma espontaneidade, sei lá, diferente, enfim. Então sempre existe uma diferença para mim. Nunca existem duas pinturas iguais, não existe. Aliás, eu gosto de fazer isso. Às vezes eu faço uma mesma pintura 2 vezes, para justamente ver como é impossível fazer a mesma coisa. Então eu acho que assim, essa coisa de sempre igual é uma balela. Ah, você não muda, você está sempre igual. Nunca, nunca, jamais. O tempo nunca é o mesmo. Nada é igual. Eu acho que como a pintura é boa, ela faz silêncio. Assim como eu posso estar falando besteira, mas eu acho que quando uma música é boa, ela é silenciosa. A relação perfeita do musical produz um silêncio, porque a boa música, né, é análoga ao silêncio. Eu penso parecido com as cores, com as formas, sabe? A estridência é quando algo não deu certo, sabe? O ruído é quando algo... Claro que eu entendo pintores que justamente querem promover o ruído, o barulho, porque isso talvez seja o que mais lhes dizem respeito, mas no meu caso não. Então, quando as minhas cores atingem essa indefinição, quando elas conseguem se colocar uma ao lado das outras de uma maneira não conflituosa, a imagem que eu tenho de dizer isso é pelo silêncio, né? A figura de linguagem que me vem, sei lá, é essa, né? A analogia possível é o silêncio. Milton da Costa tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, todo quadro é um silêncio. Então, sei lá, acho isso para mim diz respeito, isso eu consigo entender. Eu fico muito aqui preparando as cores, tenho minhas tintas, as pessoas acham meu ateliê organizado, eu acho a maior desorganização do mundo, mas eu me encontro nessa desorganização, é minha desorganização, né? E aqui eu preparo as cores, minhas cores nunca são puras, são sempre misturadas, preparadas, são sempre cores remotas, sei lá. E aqui é que eu preparo e vou pintar, né? Pinto na parede, prefiro a tela na parede. Já pinto com a tela no bastidor, porque eu acho que o toque da tela no bastidor é diferente do toque da tela na parede. Eu prefiro essa espécie de maciez, sei lá, que o bastidor traz. Eu não me acho, não me considero, não me sinto um pintor abstrato. Eu já não teria, eu não sei como entender abstrato. Porque eu preciso ter sempre algo para começar uma pintura. E esse algo, para mim, é sempre referência a alguma coisa. Acho que eu pinto esquemas, sempre pintei esquemas de alguma coisa, né? Eu não pinto figuras. Agora, ultimamente, estou fazendo paisagens, elas voltaram, mas são uma outra história, né? Mas nessa pintura que me acompanha há mais tempo, enfim, eu me imagino que eu estou sempre pintando um lugar. É sempre uma referência a algum lugar, que é através das ogivas no passado, né? Ultimamente através das vigas, das cruzes, né? Mas é sempre um ambiente para mim, um ambiente de luz, né? Frontões, parece que eu estou sempre construindo também uma espécie de boca de cena, sabe? Uma boca de cena onde nada acontece, isso me agrada muito. Onde talvez os personagens principais sejam as cores e a luz, sabe? E o silêncio, né? Um teatro, uma teatralização nesse sentido do espaço, né? Não sei se dá para falar em teatralização na minha pintura, mas, né, enquanto figuração. Enquanto figuração, sim, essa espécie de boca de cena, né? Eu penso sim isso, penso. Como é que é a frase do Santo Agostinho? Diz assim, se você não me pergunta sobre o tempo, eu sei o que ele é. Se você me pergunta, eu já não sei mais o que ele é. Ao mesmo tempo, ele tem outra frase bacana, que eu acho que é mais ou menos assim, ele fala que o lugar da alma é a memória, né? Lembrar.
Eu acho que o meu tempo é o tempo da memória. Mesmo no presente, mesmo estando no presente, se eu não tiver o auxílio da memória, do que passou, eu não sei viver agora. Então eu vivo, mas eu tenho essa assombração. Algo me assombra, algo me enluta no presente, sei lá, que eu acho que é essa sombra do passado, não sei, mas o futuro também projeta a sombra no presente, né? Então é isso, tá no presente, mas sabendo que eu estou numa luta e numa confluência entre essas duas forças. Mas se eu não puder lembrar, eu não consigo pintar. E aí, não de uma maneira simples, assim, direta, não. Lembrar, para mim, eu acho, a memória, para mim, repõe, eu acho, uma qualidade que a imaginação tem. Eu não sou muito de imaginar, eu sou de lembrar. Então, lembrar é muito potente para mim, sabe? Eu só vou gostar da minha pintura depois que eu a pintar vários dias, ou depois de vê-la vários dias. Eu não sou capaz de chegar no ateliê, pintar e deixar pronto. Falar, tá pronto. Não, que jeito. Eu não lembro dela. Quer dizer, lembrar no sentido, eu não acumulei, eu não condensei meus estados nela. Ela não me representa, porque ela ainda não deu tempo dela condensar tudo que eu sou. Nesse sentido que eu falo, num acúmulo, numa memória, né? Numa soma do passado, para dizer melhor quem eu sou. Então eu sou desse tempo. Posso começar? O primeiro pintor foi pintor porque as outras maneiras de ser homem não lhe apeteciam. Que um indivíduo se resolva a ser pintor e a sê-lo de determinado modo depende, pois, por um lado, do que é a sua época e, nessa época, do que é o ofício de pintor, mas, por outro lado, do que ele é como homem. É simplesmente inconcebível que os historiadores da arte ignorem todas essas questões. Eu gosto muito de ler, sempre gostei. Eu admiro demais, por exemplo, o trabalho do escritor. Para mim, o poeta, o escritor, estariam no topo dos artistas da arte. Admiro demais. Acho que o pintor fica num grau abaixo para mim, sei lá, é uma fantasia que eu tenho. E esse gosto pela leitura sempre me acompanha, eu gosto muito. Se eu não estou pintando, eu estou lendo aqui no ateliê. Às vezes eu chego no ateliê, eu vou ler. A leitura me ajuda a concentração. No ateliê eu procuro ler mais livros técnicos, vamos dizer assim, sobre arte, sobre estética, né? Ensaios. Em casa eu leio mais literatura, poesia. Mas eu estou sempre lendo. Acho que isso me ajuda na pintura, na compreensão do que eu faço, na compreensão do mundo em volta, sei lá, sabe? Assim como a pintura me consola, fazendo-a, a leitura também me consola, né? Me instiga também. Eu gosto muito. Olha, a minha primeira exposição, 1984, eu era menino, eram paisagens, canaviais do interior do estado, da região onde eu nasci. Há 3 anos, essas paisagens começaram a voltar com força. Começou a fazer sentido de novo para mim. Comecei a lembrar delas e fazê-las por um tempo, por uns anos. Elas permaneceram só no ateliê, depois elas vieram a público e eu, enfim, mostrei o ano passado. Eu não acho que para mim isso seja um problema, o fato de eu estar fazendo essas duas coisas. Mas eu entendo que quem olhe, quem acompanha meu trabalho, diz, o que aconteceu? Então eu me sinto muito mais... eu sinto a complicação na hora de explicar para o outro, e não para mim mesmo. Para mim não tem cisão, não tem ruptura, não tem esse problema. Agora, na hora de explicar, vem essa questão. Agora, como eu posso explicar? O trabalho do pintor, o trabalho do artista não é um caminho reto, unívoco, né? Ele é cheio de curva, sei lá de eventos inesperados. Eu acho que essas coisas têm que ser valorizadas ou confirmadas, não sei.
Eu digo que eu não sou um paisagista, não estou interessado em paisagens no sentido de pintá-las na sua generalidade. Eu estou interessado na paisagem do lugar onde eu nasci. Portanto, a memória também. Eu sou muito reticente com a ideia de progresso, principalmente de progresso tecnológico. Eu vejo com desconfiança. Eu não tenho uma adesão fácil a nada disso, sabe? Eu fico vendo meus pares, alguns colegas, achando que pelo uso da linguagem virtual, da linguagem da tecnologia, eles estão se apoderando do presente. Eu não vejo assim, não sinto assim. Eu não acho que se você estiver de posse da última conquista da ciência, você está no seu tempo. Daqui a amanhã a ciência ou a tecnologia vai repor outra invenção. E você vai ter que correr atrás daquilo de novo, sabe? Então vai ser uma busca infinita por algo que não tem fim. Então você saiu de você para ir em busca de outra. Eu prefiro ficar em mim, pode ser a maneira antiga, entendeu? Mas eu acho que se eu não ficar em mim, encontrar em mim, sabe? Tá dentro, tá fora, eu acho que tá dentro, né? Então eu não acredito, eu não tenho recursos muito, não sou filósofo para dizer sobre, mas eu não acredito muito em progresso, não acredito que o artista seja esse ser que através da posse desses meios tecnológicos, das últimas novidades, ganhou o passe para o seu tempo. Nossa, a equação com o nosso tempo é complicadíssimo. Como é que é representar o nosso tempo? Para mim não é uma adesão fácil ao nosso tempo. Sabe, eu estava lendo um livro muito bonito do Ortega y Gasset, que saiu agora sobre o Velázquez, e ele fala isso, e eu me identifiquei muito. Ele fala, ser do meu tempo, ser do nosso tempo, não é aderir às questões ou compactuar com as questões prementes e presentes no nosso tempo, mas sim também negá-las. Negar o que está aí também é fazer parte do seu tempo, porque você está colocando uma posição sobre isso, né? Enquanto isso. Aquilo me acendeu uma luz, essa é a minha posição. Eu não tenho adesão fácil não com essas coisas, por isso que eu sou pintor.